Bem-vindo de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre o IRDM11, um dos melhores fundos de papéis aí. Vamos fazer uma análise aqui sobre ele e ver se de fato vale a pena colocar o seu dinheiro. Antes de falar sobre o fundo em si, vamos só deixar um adendo aqui, pessoal. Inflação subiu, taxa Selic subiu, fundo de papel subiu. Taxa Selic começa a descer, inflação começa a cair, fundo de tijolo começa a subir e fundo de papel começa a cair. Então, nesse momento, ainda dá para ganhar dinheiro com fundo de papel? Dá para ganhar dinheiro com fundo de papel, sim. E neste caso, ambos vão um completando o outro. Então, taxa Selic está alta, você está ganhando aqui com o seu fundo de papel. Taxa Selic começou a baixar, o setor imobiliário começou a aquecer, você está ganhando aqui com seu fundo de tijolo. Então, por isso que você precisa de ter essa diversificação em fundos dentro da sua carteira. Então, eu sei que eu não falo muito sobre fundos aqui, mas temos que ter isso em mente. Então, vamos começar aqui a falar um pouco sobre o IRDM11. Então, bora para o vídeo. Então já vamos começar aqui no site Fundamentos. Eu sei que esse site, a maioria das pessoas gostam de olhar pelo Status Invest, pelo Fundos Explorer. Vamos olhar também no Fundos Explorer, mas eu gosto bastante do Fundamentos. Então aqui mostra que a cotação dele, segundo o Fundamentos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está em R$ 102,01. Então, a data da última cotação aqui está do dia 28/9/2022. O mínimo em 52 semanas foi de 89,98 e o máximo de 103,97. Então, a grande parte dele está em CRI, o que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, podemos ver que ele vem valorizando desde 2018. 2018 ele teve 16,56% de valorização, 2019 73%, 2020 31,59%, 2021 1,50%, 2022 4,55% e nos últimos 12 meses uma valorização aí de 7,07%. Nos últimos 30 dias 1,85% de alta, só nesse mês 1,52% de alta e hoje está aí sofrendo a desvalorização de 0,26%. Lembrando que em fundos o que importa para a gente não é essa valorização aqui, apesar que sempre é bom você comprar um papel e ver ele valorizar, mas o que importa para a gente é o dividend yield, porque é o que você vai receber ali mensalmente ali. Você comprando uma cotazinha aqui hoje a R$ 102, você acaba tendo aí direito a dividendos desse fundo. E a última divisão aí de dividendos dele foi de 14,04, ou seja, 14,04 anualizado, pessoal. Não estou falando que você vai ter 14,4% ao mês, e sim comparando os últimos 12 meses dele sobre essa cotação, ele deu aí 14,4% ao ano, que é muito bom. O VPA aí do IRDM11 seria de 95,31, o que indica que o fundo nesse momento está caro. Mas vamos ver um pouquinho mais para frente se de fato esse fundo está caro. E olhando aqui, temos a composição de ativos, ou seja, 68% desse fundo ele é em CRI, que são certificados recebíveis imobiliários. E no caso, 29% estão em FIIs, ou seja, fundos imobiliários, e 2% em caixa. Mas vamos ver isso aqui na prática agora. Então, trazendo aqui para a apresentação do próprio fundo, claro, pessoal, tem 29 páginas aqui, eu vou mostrar para vocês os pontos relevantes. Então, nesse caso, podemos ver que 62,65% estão em CRIs, 20,88% estão em fundos imobiliários, 11,41% estão em caixas, e aqui, assim, 5% estão em FIIs de renda fixa, fundo de renda fixa. Então, nesse caso aqui, mostra a distribuição por setor, que podemos ver aqui o que ele está investindo. É uma diversificação boa para um fundo. E desse lado aqui, distribuição por indexador. Ou seja, a maior distribuição, a maior carga desse fundo se encontra em
Tesouro IPCA e IGPM, que isso aqui também acaba trazendo a segurança para o fundo. Outras partes aqui, até CDI temos aqui no meio. Então isso aqui acaba trazendo uma robustez a mais aqui para o fundo. Eu gosto de mostrar aqui também a diversificação do fundo. Então aqui temos uma chuva de investimentos aqui de CRI. Aqui embaixo ainda é continuação de CRI que ele tem dentro da sua carteira. Aqui temos os fundos de renda fixa, igual eles gostam aqui até de mostrar essa separação. Os fundos de renda fixa foram separados dos demais FIIs pelo fato de que a equipe de gestão entende que, ainda que sejam fundos imobiliários, esses possuem uma dinâmica de ativo de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortização periódica e estruturas de garantias. Então aqui mostra os fundos de renda fixa que ele tem e aqui mostra a carteira de fundo, ou seja, a carteira de FII que tem dentro desse fundo IRDM. Então também temos aqui vários outros fundos dentro deste fundo. Então é um fundo bastante distribuído. Então, claro, pessoal, como qualquer fundo de papel, ele está surfando essa alta aí de inflação, alta de Selic, etc. E podemos ver isso aqui refletido no seu dividend yield aqui dos últimos meses. Então podemos ver que setembro de 2021 era 1,09% a sua distribuição aqui de dividendo e outubro de 2021 já foi para 1,41%. Mas assim, não é só por causa disso, pessoal, é um fundo com gestão ativa, ou seja, os gestores desse fundo, eles também fazem trade com os papéis, então eles vendem, compram e acabam fazendo isso e acaba dando uma valorizada a mais ali, tendo essa valorização a mais aí para os seus investidores. Então aqui vocês podem ver os dividend yields dos últimos 12 meses, então ele sempre traz aí por volta de 1% acima, então sempre acima de 1%, que é uma rentabilidade muito boa. Então o dividend yield dele dos últimos 12 meses ficou em 15,74% e o rendimento por cota dos últimos 12 meses de R$ 14,95, que isso aí também traz uma credibilidade muito boa para o fundo. Agora, trazendo aqui para o Fund Explorer, que é onde que a maioria já está mais acostumada ali, podemos ver que ele tem uma liquidez diária aí de 49.628 negociações, então isso é muito bom. É um fundo com patrimônio líquido de 3,5 bi, que isso aqui também é dinheiro pra caramba para um fundo. O valor patrimonial, ou seja, o valor justo aí pelo fundo seria de R$ 95,01 e o P sobre VP está em 1,07, ou seja, está 0,7 acima do que realmente vale. A rentabilidade no mês dele aí ficou de 2,60%, com dividend yield de 1,23%. Então aqui explica mais sobre o fundo, claro, vale a pena, se você quiser entrar nesse fundo, você dá uma olhada nisso. É um fundo que tem uma volatilidade a mais por causa desse lance que os gestores fazem trade ali com o papel. E claro, né, pessoal, fundo imobiliário, querendo ou não, quando você vê ele muito alto, muito caro, quer dizer que a ganância ali dos investidores, a euforia de entrar no fundo, acaba fazendo a cotação ficar mais alta. Então lá atrás, como eu falei para vocês, que a tendência agora é de fundo de papel começar a cair, de tijolo começar a subir, então rola essa migração. Mas claro que para quem quer o papel para longo prazo, não importa muito com essa variação de cotação. Claro, o que queremos em fundo imobiliário é dividendo ali mensal. Então, por causa disso, acaba tendo essa volatilidade aqui de cotação, mas para o investidor de longo prazo isso não importa. Então, como eu falei para vocês, é um tipo de gestão ativa, então os gestores ali podem ali vender ou comprar papel a qualquer momento. Uma taxa de administração até barata de 0,17%, porém tem uma taxa de gestão também de 0,83%. Somando as duas aí acaba dando 1% ao ano, que assim, eu acho que é até em conta por ter essa gestão ativa no fundo. Para concluir aqui, desde a IPO, quem comprou esse fundo desde o seu lançamento aí, teve aí um retorno aí de 52,67% em relação ao valor da cota atual, que eu acho um retorno expressivo. E nesse caso podemos ver aqui também os dividendos desse fundo ao longo do tempo, que assim, podemos notar que são dividendos crescentes. E vamos finalizar isso aqui no Fundos Explorer ainda, que eu queria mostrar para vocês aqui alguns gráficos, ou seja,
o rendimento, por exemplo, a distribuição de rendimento por cota. Podemos ver aqui que desde que o fundo foi lançado, tem cada vez mais um dividendo mais atrativo. E o dividend yield, podemos ver aqui que ele tem essa alta histórica dele aqui. Então ele está no topo do topo aí, sempre distribuindo mais dividendos para os seus cotistas. E assim, só para terminar isso aqui, vamos mostrar o valuation desse fundo. Ou seja, no patrimônio líquido e valor de mercado, podemos ver que sempre o patrimônio líquido dele vai estar abaixo do valor do mercado. Por quê, pessoal? Porque cada vez mais o cotista ele acaba vendo ali que o fundo está distribuindo certinho, está aumentando os dividendos, então ele aceita pagar esse prêmio maior para ter esse rendimento no futuro. Então, por isso que esse fundo poucas vezes ficou mais barato do que ele realmente vale. Então hoje, com ele descolado ali apenas 0,7 do seu valor patrimonial, eu acredito que vale a pena sim. Claro que, assim, para quem tem a visão de longo prazo, porque temos que levar em consideração o que eu acabei de falar para vocês, que a tendência agora é de, com essa deflação que estamos tendo no nosso país, da taxa Selic acabar abaixando e os fundos de papéis acabam abaixando junto da taxa Selic da inflação. Então, já que vão abaixar, é a hora que várias pessoas vão acabar migrando ali para o fundo de tijolo. Então, os fundos imobiliários de tijolos, vamos dizer assim, eles acabam subindo nesse período de deflação. Mas assim que a inflação e a taxa Selic voltar a subir, os fundos de papéis acabam voltando a subir também. Então é bom ter essa diversificação aí na sua carteira de fundo de tijolo e fundo de papel. Então agora que falamos um pouco mais sobre o fundo IRDM, eu gostaria de saber de você. Qual fundo imobiliário que você anda investindo? E o que você acha do IRDM? Você acha que é uma boa? Você tem alguma informação complementar para esse vídeo? Se tiver, comente aqui nos comentários, que isso é muito bom. Acaba trazendo um engajamento a mais para o nosso vídeo e acaba também tirando dúvida de alguém que está assistindo e acaba vendo ali os comentários e embasando mais ainda os seus conhecimentos. Então o vídeo de hoje foi sobre esse fundo. Então se gostou, deixa o like, compartilha e não esqueça de comentar aqui embaixo. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!